Boa noite. Todo mundo bem? Domingo bom, abençoado. Que bom que você veio, sejam todos bem-vindos. E já quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, vamos ler verso 36 ao 46. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Nosso Deus, estamos diante da Tua palavra e de uma passagem tão profunda. Que o Senhor nos ajude, Senhor, por meio do Teu Espírito, da Tua palavra, que nós possamos, meu Deus, olhar o que significa a Tua morte na cruz em nosso lugar. Te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Hoje é o fechamento de um feriado, acredito que no mundo ocidental, mais nos países latinos, mas chamado Semana Santa. Eu não tenho tempo de contar, como eu falei um pouco quinta-feira à noite, das lembranças do que eu tenho desse feriado. Mas nesses dias, quinta, sexta, especificamente, o mundo religioso se volta de uma maneira muito única a tentar lembrar o que aconteceu com Jesus há quase 2000 anos. Essas pessoas, na sua grande maioria, elas têm uma compreensão, creem, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Possivelmente elas não param para pensar nas implicações do que é Jesus ter voltado da morte, de Jesus ter ressuscitado. Mas elas acreditam que Jesus ressuscitou. E aí eu fico sem entender e ao mesmo tempo entendendo quando a Bíblia diz que o homem sem Jesus está morto em seus delitos e pecados. Porque essas mesmas pessoas que se voltam de uma maneira muito única para esses dias, para olhar o que aconteceu com Jesus, algumas delas até se autoflagelam. Acredito que Jesus ressuscitou. Essas mesmas pessoas dizem assim:
toda religião leva o homem a Deus. As religiões são como os rios. Todo rio ele vai desaguar em algum momento no mar. Toda religião vai levar o homem para Deus. Essas pessoas acreditam que é o próprio ser humano que trabalha e constrói a sua salvação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero que você não se ofenda e nem se espante, se possível for. Uma pergunta. O Deus da Bíblia, existe impossível para ele? Sim ou não? O Deus da Bíblia, existe impossível para ele? Sim ou não? Não. Escute, nós temos uma polaridade de pessoas religiosas que dizem que temem a Deus, que dizem que é possível o homem trilhar o seu caminho e em algum lugar desaguar em Deus. Que podem, por suas obras, alcançarem a sua própria salvação. E vocês acabaram de me responder, creio que com a mentalidade bíblica, que o Deus da Bíblia não existe impossível para ele. Eu vou contrariar vocês hoje à noite. Essa passagem nos contraria. Nós vamos olhar um pouco mais na frente, mas como é que Jesus ora nessa passagem? Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Agora, olhe o versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível. Nós temos aqui uma passagem, irmãos, que, a meu ver, foi a tentação mais forte que o nosso Senhor enfrentou. Não sei se os irmãos perceberam que todo o âmago dessa passagem gira em torno da palavra tentação. Por várias vezes Jesus olha para os discípulos e diz o quê? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus está aqui no momento, os seus últimos momentos, ainda em liberdade. No capítulo 26 de Mateus, o cenário para a condenação e crucificação de Jesus está sendo orquestrado. Os líderes da nação, os líderes religiosos, eles tramam um plano de como condenariam Jesus. Eles fazem um pacto e pagam por esse pacto a um dos discípulos de Jesus, chamado Judas Iscariotes. Jesus, nesse interim, ele celebra a última Páscoa com os seus discípulos. Nessa Páscoa, ele aponta para quem vai trair ele. Em seguida, ele institui a ceia do Senhor, essa que nós, ainda hoje pela manhã, celebramos. E aí, depois da ceia do Senhor, ele avisa Pedro, o apóstolo, que ele vai negar Jesus. E depois disso, ele chama os discípulos, já à noite, possivelmente de quinta-feira, vai para o Monte das Oliveiras. Lá nesse Monte das Oliveiras há um lugar, possivelmente um lugar onde Jesus periodicamente estava lá. E ele então vai com seus discípulos para lá. Ao chegar no Getsêmani, ele divide os discípulos em dois grupos. Ele separa 8 dos discípulos e deixa a uma certa distância. E ele mais Pedro, Tiago e João. Ele chama Pedro, Tiago e João. E ele começa então a passar por tudo isso que nós acabamos de ler. É uma passagem muito forte, meus irmãos, porque Jesus está lidando com uma tentação. Você vai dizer, pastor, eu imaginei que a maior tentação de Jesus
foi aquela que lá no início do evangelho do próprio Mateus, ele relata Jesus e o diabo. A meu ver, irmãos, essa tentação é mais forte, porque aquela tentação lá do início, onde ele é tentado pelo diabo, ele enfrenta o diabo sozinho. Aqui, ele chama os seus 3 discípulos mais chegados e pede ajuda. Fique aqui comigo. Quando eu olho esse pedido de Jesus, é como se Jesus fosse, perdoe-me a comparação, um dependente químico, que não quisesse mais usar droga, mas ele sabia que ia ter uma crise de abstinência, e ele chamou a pessoa e disse mais ou menos assim: se eu quiser ir usar droga, me segure e não deixe eu ir. Jesus orou, no relato dos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, de joelho, com o rosto no chão. Jesus diz aqui no versículo 36, e 37 e 38, que ele começou a se entristecer-se e a angustiar-se. São sentimentos que eu e você sabemos como é que é. Marcos, ao descrever essa passagem, diz que Jesus se encheu de terror, de pavor, angústia. Lucas descreve Jesus passando por essa situação e o Pai enviou um anjo para confortá-lo. Você consegue entender o Rei do Universo jogado no chão, triste, angustiado, com pavor, e um anjo, não sei se estava com a mão na cabeça dele, confortando ele. Lucas era médico, e ele dá um detalhe da medicina, que Jesus suou gotas de sangue. Esse é um fenômeno raro, mas possível. Segundo o pessoal que estuda essa área da psicologia e da mentalidade, da maneira que nós funcionamos, para que isso aconteça com qualquer um de nós, é preciso uma situação de estresse profundo. Tão profundo que os capilares, os vasos capilares se rompem e o sangue se mistura com o suor e naturalmente sai pelos poros. Jesus suou sangue. Jesus preparou-se para esse momento por toda a eternidade. Durante os 3 anos de ministério público, ele alertou os seus discípulos: eu vou para a cruz. E se você fosse um crítico de Jesus e olhasse para esse evento aqui, você diria o que muitos dizem para alguns atletas na linguagem de futebol: amarelou. Jesus ora ao Pai e diz: se possível, afasta de mim este cálice. Por esses motivos, meus irmãos, eu creio que essa é a maior tentação que Jesus enfrentou na sua vida terrena. Nós temos numerosas lições, e vamos passar por algumas delas, a respeito de tentação. E observe que aqui, nós vamos entender um pouco a natureza da tentação. Jesus aqui não está sentindo um desejo específico por um pecado específico. Observe que a tentação constitui-se e simplesmente naquela bifurcação entre fazer ou não fazer a vontade de Deus. Jesus veio para esse momento, para realizar a vontade de Deus, para realizar a sua própria vontade. Mas aqui, ele foi tentado a não fazer a vontade de Deus. Uma frase que os blasfemadores usam por muitas vezes, inclusive com desculpa para pecar, é essa frase aqui: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A resignação de Jesus para realizar o sacrifício
que ele veio fazer, mas de alguma forma a sua natureza humana querendo levá-lo em sentido contrário. Então, tentação, irmãos, não é necessariamente uma vontade ou não vontade de pecar. Tentação constitui-se entre fazer ou não fazer a vontade de Deus. Ainda na área da tentação, Jesus nos ensina aqui a como lidar e como superar, vencer a tentação, ou as tentações. Eu não vou usar outras lições que ele nos dá, mas aqui nós temos pelo menos duas outras preciosas lições de Jesus de como podemos vencer a tentação. Em todo o texto, ele nos ensina a orar e vigiar. Então, irmãos, uma das maneiras que nós podemos vencer as tentações que virão sobre as nossas vidas é orar incessantemente, é orar intensamente durante aquele processo, aquele período que estamos sendo provados, testados, tentados para vencer a tentação, a oração. E uma outra coisa que Jesus nos ensina é vigiar. É uma palavra que eu sempre tenho dificuldade de entendê-la no sentido espiritual. O que é vigiar no sentido espiritual, como Jesus nos ensina? Vigiai e orai. Por esse contexto, irmãos, o vigiar implica em cada indivíduo, em cada pessoa, saber olhar para si, identificar as suas áreas de fraquezas na vida. Nesse momento, Jesus sabia que a sua fraqueza era não ir para a cruz. E ele chama pessoas para ficar com ele. De alguma forma, irmão, um cristão vigiante é aquele cristão que tem ciência das suas fraquezas. Uma terceira lição, ainda dentro da questão da tentação e da oração, é a gente entender também um pouco como deve ser a oração de um servo, de uma serva de Deus. Além da natureza humana ter essa resignação de não se submeter aos desígnios de Deus, os últimos anos nós temos sido bombardeados com ensinamentos de como uma pessoa deve orar. Possivelmente você já ouviu no rádio ou na televisão alguém te ensinando a orar mais ou menos assim: eu determino. Quantos já ouviram essa frase? Eu determino. Aqui a gente vê Jesus nos ensinando a orar. Jesus não diz, eu determino. Como é que Jesus diz? Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Se você quer orar dentro da vontade de Deus, nunca na sua oração deve faltar essa frase: seja feito a tua vontade. Mas vamos olhar mais especificamente agora a oração que Jesus fez diante dessa tentação que ele passou. Versículo 39, ele diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus pede então ao Pai para que passasse o cálice, e por coincidência, na hora que eu li essa frase, eu tomei água que está num cálice. Talvez você não saiba o significado dessa metáfora na Bíblia. Por várias vezes, tanto no Novo, como principalmente no Antigo Testamento, quando essa figura de linguagem é usada, sempre se refere
a Deus derramando a sua ira sobre os homens por causa do pecado deles. É Deus vindicando o pecado, é Deus agindo com justiça sobre a pecaminosidade humana. Preste bem atenção, é Deus punindo, é Deus exercendo juízo sobre o pecado de um homem, de uma nação, de uma família, seja o que grupo for. No livro de Apocalipse, essa palavra cálice se repete por muitas vezes. Por exemplo, quando os 7 cálices da ira de Deus é derramado sobre a humanidade. É um processo, é um período futuro. Então, quando Jesus faz a oração pedindo para Deus, se possível, passar dele aquele cálice, Jesus estava pedindo para não se submeter à morte na cruz, porque na cruz ele enfrentaria o juízo de um Deus santo sobre o pecado de pessoas que iriam depositar a sua fé nele, Jesus. Versículo 42, ele diz: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E verso 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, às vezes que Jesus orou, e aqui Mateus, tanto Marcos quanto Lucas relatam que ele fez 3 orações, pelas palavras que Mateus registra, Marcos registra e Lucas também registra, a gente imagina que foram breves períodos de oração. Não foi. A gente percebe aqui no texto que ele se passava por horas orando. Quando ele voltava, os discípulos estavam dormindo. Mas o teor da sua oração era esse: se possível passar de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Verso 42, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Meus queridos, quando Jesus pede para Deus, faz para Deus esse pedido, e ao mesmo tempo se submetendo a Ele, se você não conseguiu entender ainda o que Ele está pedindo, eu vou tentar traduzir para você em linguagens bem compreensível para você. Jesus ora ao Pai e diz assim: meu Pai, não há outra maneira de alcançar pecadores perdidos, de salvar pecadores perdidos, que não seja pela minha morte na cruz. Não tem outra maneira de salvá-los. Não tem outra maneira de perdoar os pecados de cada homem e mulher que vai crer em mim. Não tem outra maneira de salvá-los. O texto não diz que Deus Pai responde. Ele mesmo responde: não é possível. Ou seja, não tem outra maneira de alcançar pecadores perdidos, não tem outra maneira de um indivíduo chegar ao céu que não seja por meio do sacrifício de Jesus. Jesus submete-se então à morte na cruz. Porque não tem outra maneira de que seres humanos, de mulheres e homens, crianças, quem quer que seja, não tem outra maneira que você, que eu pudesse ter os pecados perdoados e pudesse ter acesso à presença de Deus. E eu fico me perguntando, Deus Pai está dizendo, Deus Filho está dizendo, não tem outra maneira. E esse mundo religioso que diz que acredita em Deus, que acredita no Filho de Deus que venceu a morte, eles estão dizendo o quê? Tem sim. Tem outra maneira. Eu vou chegar no céu. Eu vou seguir os ensinamentos de qualquer religião, porque afinal de contas toda religião leva o homem a Deus. Você imagina só,
se fosse possível uma religião levar o homem a Deus, se fosse possível você e eu construir a minha própria salvação, Jesus não teria se submetido à cruz. Jesus não teria morrido. Mas as pessoas continuam dizendo: tem sim. Tem sim. Tem outra maneira sim. Agora, eu quero levar você a pensar na seguinte situação. Deixa eu perguntar para você, se você puder, levante a mão. Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez homem, e é o Deus que um dia voltará para reinar sobre essa terra? Levante sua mão se você acredita nisso. Quero voltar para o texto. É claro que você não vai levantar sua mão. Eu até imagino que aqui talvez não tenha ninguém que acredite, que ache que a salvação depende de você. Mas vamos imaginar que você acredita que você precisa trabalhar muito, ser bonzinho, seguir os ensinamentos de uma religião específica, e independente da religião que seja, ela vai te levar para Deus. Jesus é Deus, que se fez homem. E o Deus que se fez homem, olha o sentimento que ele teve antes de enfrentar a ira de Deus. Vamos voltar aos versículos 37 e 38. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O Deus Todo-Poderoso, ao vislumbrar, ao saber que a cruz estava bem próximo a ele, ele entristeceu-se e angustiou-se, e uma angústia, como ele diz no versículo 38, uma angústia tão profunda, que ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele diz para os seus discípulos: não me deixe só. Escute, Jesus entristeceu-se, angustiou-se e sentiu uma tristeza de morte. Eu e você acreditamos que Jesus é Deus. Em contraste, nós temos 2 ladrões que são crucificados com Jesus. O que é que eles sentem? Quase nada. Se o juízo de Deus, se a ira de Deus, o cálice derramado de Deus sobre o seu Filho Jesus Cristo, se não fosse algo tão terrível, Jesus seria um fracote, que não é o caso. Mas vamos voltar à linguagem de Marcos, que diz que Jesus sentiu pavor. Deus sentiu pavor de enfrentar a sua própria ira. Lucas diz que Jesus foi confortado por um anjo diante de enfrentar a ira de Deus. Lucas diz que Jesus suou sangue. Eu acredito que com isso você pode dimensionar, eu posso dimensionar, imaginar o que é enfrentar a ira de Deus. Jesus foi para a cruz. Morreu na cruz. Sofreu o que sofreu. Mas tudo isso que Jesus sentiu, medo, tristeza, pavor, agonia, depressão,
não foi por causa do sofrimento físico. Foi por causa que ele enfrentaria a ira de Deus no meu lugar e no lugar de todo aquele que crê. O Getsemane nos mostra que não existe nenhuma outra forma, nenhuma outra maneira no que um ser humano possa chegar diante de Deus e morar com Deus. Quando Jesus diz, meus queridos irmãos, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, é por causa do sacrifício dele ser único e a única forma de credenciar um indivíduo a estar na presença de Deus. E se você é uma pessoa que é dessas que acredita que Jesus é Deus, que Ele morreu na cruz, mas você acredita que você pode chegar no céu por seus próprios esforços, eu lamento se você continuar com essa perspectiva, porque Jesus sentiu o que sentiu por enfrentar a ira de Deus no meu lugar. Mas Jesus, se você continuar pensando assim e sem depositar a sua fé em Jesus, infelizmente, é você que vai enfrentar a ira de Deus pessoalmente. E Jesus sentiu tudo o que sentiu. E a Bíblia não diz o que um indivíduo, um ser humano, sentirá diante da presença de um Deus santo. E um Deus santo querendo vindicar a sua justiça, a sua santidade, por causa da pecaminosidade humana. Eu perguntei a você no início se o Deus da Bíblia havia impossível para ele. Eu não quero aqui dizer a você que há impossível para Deus. Os ateus têm uma pergunta, perdoe-me aqui a sinceridade idiota, que eles dizem assim: o Deus de vocês, Ele pode criar uma pedra tão grande que nem Ele mesmo possa carregar? Isso é uma bobagem. Mas o Deus da Bíblia se limita quando se refere à questão de levar um homem e uma mulher para o céu. A única maneira é por meio de Jesus, do sacrifício de Jesus. Quero convidar a equipe de louvor para chegar. Quero convidar você a orar. A orar para agradecer a Deus pelo sacrifício que Ele fez. Por Ele ter enfrentado, eu não diria a cruz, mas para Ele ter enfrentado o juízo que teria que vir sobre a sua vida, sobre a minha vida, se não é Jesus. Por Jesus ter sido o meu para-raio, por Jesus ser e ter sido o seu para-raio de nos proteger da ira de Deus sobre e por causa do nosso pecado. Por outro lado, eu quero convidar você também, nessa noite, a olhar. E se você ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus, de depositar a sua fé em Jesus, que hoje você reflita nas poucas ou muitas palavras que eu te falei, e você veja que não tem outra maneira que você possa chegar no céu, que nenhum homem e mulher possa chegar no céu. Só vai chegar no céu se for por meio de Jesus, por meio do sacrifício que Ele realizou, e que o mundo sabe, às vezes celebra, lembra, se entristece, mas não entende a importância, o propósito desse sacrifício da vida de um homem e de uma mulher que nele crê. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor nosso Deus, ao olharmos para uma passagem como a agonia de Jesus no Getsemane, te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, mais uma vez,
por Jesus Cristo ser o nosso Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. Quando olhamos, meu Senhor, para tudo isso que o Senhor teve que enfrentar em nosso lugar, nós te agradecemos. Quando eu vejo o Rei do Universo angustiado, triste, depressivo e deprimido, suando sangue, com pavor, porque ia enfrentar a ira do Senhor por causa dos nossos pecados, eu te agradeço, Senhor, por ter dado a tua vida no lugar da minha. Porque se Jesus sentiu o que sentiu, quanto mais um ser humano, Senhor, sentirá de enfrentar a ira de um Deus santo. Eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que se hoje à noite tem pessoas aqui que ainda não tinham entendido o propósito da tua morte na cruz, que o Senhor, por meio da tua palavra, do teu Santo Espírito, tenha levado essas pessoas a depositarem a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus. Que elas possam achegar-se a Jesus por meio da fé, de clamarem a Jesus pelo seu perdão, para que Jesus possa tirar de sobre suas vidas os seus pecados, para que Jesus possa também levar para a cruz os pecados de cada uma delas, e que elas possam receber, como eu recebi e como muitos aqui receberam, remissão de pecados. Que hoje à noite, meu Pai, o Senhor tenha alcançado pessoas por meio da passagem que revela o que o Senhor Jesus enfrentou durante os momentos que antecediam a crucificação. Eu quero te pedir isso, meu Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.